Bem-vindos aqui ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje nós vamos tratar sobre ativistas climáticos. Pois é um assunto que eu já venho comentando com vocês, para aqueles que já seguem o canal. Se você ainda não segue, se inscreva, coloque o joinha. E eu já venho tratando sobre os ativistas climáticos, que eles têm ideias fantásticas, mas elas são plausíveis? São plausíveis ou não? Ficam de pé? É muito bonito você ir para as ruas, né? Jogar tinta em instituições, pessoas, né? Usar lá a Gretinha, né? Para fazer aquele merchandising, chegando de veleiro em Nova York, apesar que o veleiro a maior parte do tempo ele usa motor a combustão, né? Só em alguns momentos está ali plenamente com as velas, enfim. Mas vamos aos fatos. Na data que eu gravo esse vídeo, investidores do Citibank, né, o Citicorp, né, hoje, rejeitam proposta climática enquanto ativistas se reúnem na sede do banco. Então, eles estão ali na sede do banco em Nova York, fazendo aquele barraco todo e tal, como se esse pessoal tivesse realmente conhecimento, né? Eles têm conhecimento, eles podem ter uma ideia lúdica do que seria uma mudança na matriz energética global, né? Mas quando eu sempre digo, não confronte simplesmente porque é um ativista, né, de uma ONG dessas famosas e tal. Não, coloque nos números, vamos fazer os cálculos. Eu gosto sempre de fazer os cálculos, porque na engenharia é óbvio que em 200 anos, desde a Revolução Industrial, nos processos que a engenharia estava ali atuando, é evidente que ela procurou sempre o melhor uso da energia, a maior eficiência de tudo, porque a maior eficiência se traduz no maior retorno para aquele que está empreendendo com aquele equipamento, com aquela, né? Então, não precisa hoje de selinho ESG para dizer que do ponto de vista ambiental, social e tal, alguém não estava tentando melhorar a situação. Isso é uma grande falácia que eu já tenho em outros vídeos aqui. Então vamos voltar aqui. A proposta rejeitada limitaria a capacidade do banco de emprestar a projetos dedicados à exploração de petróleo e gás. Eu já tenho vídeos aqui que eu mostro que um grupo lá de ambientalistas na Inglaterra tentando processar a Shell porque eles acham que a Shell não está correspondendo às expectativas deles com relação à redução do uso do carbono, a neutralização do carbono. Então eles estão judicializando isso, né? Então, olha que interessante. Os investidores, né, que são os acionistas do Citi, né, também rejeitaram propostas que exigiriam que a empresa examinasse como trata os indígenas e revisasse seus esforços para tornar uma instituição antirracista. Vocês entendem que aqui tem todo um ativismo? Assim, você tem que discutir o que a empresa faz, como é que ela usa o lucro. Não. Então, assim, querem usar exatamente essas empresas como um símbolo de uma bandeira ideológica que esses grupos representam. Não tem nada, não tem problema nenhum eles representarem essas bandeiras, né? Mas você querer colocar como o Citi, quer dizer, o Citi segue as regras americanas, as leis americanas, que têm realmente todas as suas travas antirracistas. Agora, você querer que a empresa simplesmente ela coloque isso no estatuto, para depois você judicializar isso, não. O que você tem que ver é o seguinte: a empresa está infringindo alguma lei americana com relação ao racismo, sim ou não? Sim ou não? Se está, então cabe realmente uma judicialização, um processo. Agora, simplesmente vir com essa lacração, né, para tentar impor a todas essas empresas, sinto muito. E aí os acionistas disseram não. Simplesmente um número de só 12,8% dos acionistas que votaram nessa assembleia no Citi, eles votaram, não, acho que tudo bem, podemos colocar essa norma e tal, 12,8%, né? E a CEO do Citibank, a Framer, né, a senhora Framer, ela disse assim: não é viável
para a economia global ou a saúde humana ou meios de subsistência, encerrar a economia de combustíveis fósseis da noite para o dia. Isso é palavras da Jane Fraser, que ela não disse isso simplesmente da boca dela. Ela já foi preparada, ela já foi orientada e tal, ela sabia como que seguiria ali a votação. Mas veja o peso da frase dela: não é viável para a economia global ou a saúde humana ou meios de subsistência encerrar a economia de combustíveis fósseis da noite para o dia. Que é o que esses ativistas que estão lá na rua, na frente do sítio, eles deveriam entender, né? O mundo é feito de restrições. Você tem restrição financeira, material, tecnológica, né, intelectual. É feito de restrições. Você tem que ir mudando as coisas para melhor, só que sempre dentro das restrições que são. Não adianta os ambientalistas ir fazer aqueles movimentos de abraçar árvores. Muito bonito de abraçar árvores. Então eu quero que você me responda como é que você vai substituir, como a Fraser diz aqui, abruptamente toda a dependência de combustíveis fósseis. Se fizermos a conta fisicamente de quanto é gerado numa termoelétrica, a carvão, a óleo combustível e tal, para você substituir por fontes renováveis e tal, vejam o que é necessário. O Brasil está numa situação muito confortável porque, como nós temos uma abundância de vento os 8.000 quilômetros ali de mais ou menos de costa, né? E a questão da posição em latitude, né? Nós vamos substituir tudo que for de combustíveis fósseis na matriz energética simplesmente ampliando as fontes eólicas e fotovoltaicas. Mas isso não acontece na Europa, isso não acontece nos países escandinavos, isso não acontece em grande parte dos Estados Unidos. Eles terão enorme dificuldade de substituir a energia que eles já usam, porque se vocês pegarem nesses países altamente desenvolvidos, o consumo per capita de energia é maior que, por exemplo, num país como o Brasil. Então eles têm um desafio muito maior. Por isso que a Fraser diz que não é viável você simplesmente limitar. Então o Citibank vai sim, o Citicorp vai sim continuar investindo em empresas de carbono, porque elas continuarão sendo muito necessárias por dezenas de anos. A transição, segundo a Fraser diz, ela precisa ser acelerada, sim, mas também precisa ser gerenciada para minimizar o choque em nossa economia e nossas comunidades. O que ela está querendo dizer é que tem muitas comunidades que não podem simplesmente fazer essa transição por causa do custo elevado. Aqui em São Paulo, por exemplo, seria muito bonito, né, você trocar 12 mil ônibus por ônibus elétricos, que custam 3 vezes mais do que os ônibus a diesel Euro 5, que é da alta tecnologia hoje, do motor diesel, que nem particulado praticamente ele solta, né? Muito pouco, muito pouco. Quanto custaria trocar essa frota? Para passagem das pessoas. Isso tem um custo, né? Onde você carregaria isso? De onde viria essa energia para carregar 12 mil ônibus? Isso o ativista fofo, ele não tem esse compromisso. O diretor da ONG, que dá aquela entrevista na rádio, dizendo, não, porque é importante que políticas públicas incentivem, porque essa troca está atrasada e tal. Realmente fantástico. Esse cara não teve nem um galinheiro para cuidar, né? Porque se ele tivesse um galinheiro, as galinhas iam morrer de fome, né? E esse pessoal está sempre, né, essa força de manobra, né, que são assim, manifestantes do Extinction Rebellion. Olha que nomes, né? Extinction Rebellion New York City, né? Eles bloquearam a entrada do Citigroup por horas, né? E 19 deles acabaram sendo presos pelas atitudes que eles tomaram ali, né? A liberdade, né, de ir e vir, né, cerceada, né? Mas esse pessoal tem o ódio do bem, né? Basta você ter essa questão ambiental ligada a uma dessas ONGs, você tem o direito, né, de ir contra as regras, né? Se a regra não te atende, então você, como é um ser do bem, você tem o direito de não cumprir as regras, né? Há estudantes da Universidade de Yale. Visitei algumas oportunidades na Universidade de Yale, é uma coisa assim, de séculos, desde o século ali, praticamente século XVIII, né?
a Universidade de Yale, mas aí estudantes da Universidade de Yale que deviam estar mais se aprofundando nos estudos do que simplesmente confrontar, por exemplo, um ex-membro do conselho do Citigroup, que é o Ernesto Zedillo, professor da escola. Eles foram lá insultar o professor porque ele se recusou a se encontrar com eles para defender a questão da Assembleia do Citigroup. Vejam que ponto que chega, né, o ativismo, né? Seres do bem, né? E aí nós temos assim várias instituições como instituições que estão atuando, né? Por exemplo, no Dia da Terra, dias atrás teve lá o Dia da Terra, né? Vários ativistas e tal abraçando sua árvore preferida e tal. A questão que eles deviam fazer é me mostra nos números como é que você repõe a energia que você quer desligar de uma termoelétrica. Me diga aí no seu país como é que você repõe isso, né? Energia nuclear? Não, energia nuclear eu acho que não pode, não pode, né? Então esses grupos, o que eles vão fazer? Eles estão acusando o Citi do greenwashing, que é outro termo, lacração, que assim, se você como empresa diz, olha, tudo bem, eu quero contribuir com a diminuição do uso, né, de combustíveis fósseis, do uso do carvão, enfim, tudo bem. Só que aí eles entram, não, eu não achei que você está sendo muito eficiente, então eu vou acusá-lo de greenwashing, que é você simplesmente estar me enganando, né, e tal. Então, e vocês podem ver, esse é um termo que está sendo bastante usado e tal, para ir para cima da empresa. Primeiro ele cria a ideia, como no ESG, coloca lá na governance, coloca lá nos seus parâmetros e tal. Depois ele vem para cima para dizer, olha, eu não achei, como a Shell estabeleceu uma série de regras até 2035, 2040, e aí os ativistas ali na Inglaterra dizem, não, eu acho que não está muito razoável o que você está fazendo, e eu realmente vou te processar, tal, porque eu acho que você está fazendo greenwashing. E nesse evento contra o Citibank, várias vezes os ativistas dizem, não, você inclusive está financiando projetos que podem destruir a Amazônia, que eles estão usando a Amazônia, que não é só a Amazônia no Brasil, no Peru, na Colômbia e tal. Então eles estão aqui acusando, vocês estão investindo na Petrobras no Brasil, na Ecopetrol na Colômbia, na outra empresa aqui no Petro Equador, a Petro Peru. Então vejam, se o Citi pode se dar ao luxo de simplesmente não investir em projetos desses, né? Então fica aí mais esse alerta. Cuidado com esses ativistas do iPhone, né? O cara tem um iPhone e tal, tá lá num lugar bastante sofisticado e tal, mas ele é o diretor de uma ONG, mas ele está protestando porque o Citi e tal, mas não rolou na Assembleia. O Citi disse, olha, não vai rolar, realmente não vai rolar, fica para a próxima.